Senhores, neste vídeo abordarei a questão das tarifas que o presidente Donald Trump impôs aos produtos que o Brasil exporta para os Estados Unidos. Porém, eu gostaria de lembrar uma decisão do Judiciário brasileiro da semana passada, envolvendo a esposa do ex-presidente Bolsonaro, senhora Michele Bolsonaro, uma senhora alinhada à esquerda, que eu não vou mencionar o nome, mas que pode ser lido na imagem que aparece na tela, falou por diversas vezes que a senhora Michele Bolsonaro teria sido garota de programa no passado. A senhora Michele Bolsonaro recorreu à justiça, alegou que nunca trabalhou com prostituição e pediu que a senhora de esquerda provasse o que disse e, em não provando, que o vídeo fosse retirado do ar, além da responsabilização nas áreas criminal e civil. Senhores, em um primeiro momento, o judiciário alegou que a influenciadora de esquerda, ao atribuir falsamente à senhora Michele Bolsonaro o ato de ter trabalhado com prostituição, seria liberdade de expressão. Porém, a coisa pegou muito mal. Afinal, fazer falsos ataques, onde usa-se questões íntimas como arma, além de ser crime, é algo altamente imoral. Bem, senhores, a Justiça do Distrito Federal reformou a própria decisão e mandou que o vídeo onde a influenciadora de esquerda atribui falsamente à senhora Michele Bolsonaro ter atuado na área de prostituição fosse apagado. As consequências criminal e civil da ação da influenciadora de esquerda, nós precisamos aguardar para saber. Quando eu tomei ciência da primeira decisão judicial, onde alegava-se que afirmar que uma mulher é prostituta, sem que ela seja, sem provas, foi classificado pelo judiciário como liberdade de expressão, eu preferi aguardar para comentar o caso aqui neste canal. Senhores, a esposa do presidente Lula, senhora Janja, defende tanto a pauta feminista. Porém, no caso onde o filho do presidente Lula foi acusado de agredir física e verbalmente uma mulher, ficou em silêncio. E vale lembrar do caso envolvendo dois ministros do governo Lula-PT, onde a ministra, senhora Aniele Franco, acusou o então ministro, senhor Silvio de Almeida, de assédio sexual. Senhores, em ambos os casos, as ações judiciais caminham com passos de tartaruga. Ninguém foi preso ou apontado pela esquerda como machista, fascista ou outros nomes de costume. Agora, imaginem se um indivíduo comum é acusado por uma mulher de tê-la agredido. É cadeia na hora, com a inversão do ônus da prova. Mas quando o acusado é o filho do presidente Lula, aí não dá em nada e a esquerda feminista silencia. A conclusão, senhores, é bem simples. A agenda feminista, que busca criar animosidade entre homens e mulheres, é mero instrumento nas mãos da esquerda para ser usado contra seus opositores ideológicos. A esquerda não está nem aí para mulheres, gays, pobres. A galera da esquerda só pensa em controle, em deturpação dos conceitos e das palavras, em tirar cada vez mais dinheiro do bolso do povo, para que um pequeno grupo possa viver no luxo, voando de jatinho da FAB para cima e para baixo. E falando em jatinhos da FAB, a esposa do presidente Lula, PT, foi acionada judicialmente por estar voando de jatinho da FAB, tudo pago com os nossos impostos, voando o mundo afora. Senhores, a esposa do presidente Lula não foi eleita.
não tem cargo no governo, não tem legitimidade para gastar o dinheiro do povo. Mas o judiciário entendeu que os deslocamentos em jatinho da FAB, da esposa do presidente Lula PT, são legais e não trazem prejuízo para os cofres públicos. Assim como o deslocamento, também em jatinhos da FAB, de alguns filhos adultos do presidente Lula PT. E fica a pergunta: quais benefícios surgiram para o povo brasileiro oriundo das viagens da esposa do presidente Lula PT em jatinho da FAB, tudo pago com nossos impostos? Então, senhores, encerrando essa abertura do vídeo, fica claro que existe uma convergência ideológica entre boa parte do judiciário e a ideologia coletivista da esquerda. Se alguém chama a senhora Michele Bolsonaro de prostituta, a justiça enxerga como liberdade de expressão. Se alguém chama o ex-presidente Bolsonaro de fascista, é liberdade de expressão. Mas se alguém chama o presidente Lula PT de ex-presidiário ou chama sua esposa de mulher de presidiário, aí é ofensa e discurso de ódio. E agora a esquerda descobriu-se patriota, o que é risível. Diante das pesadas tarifas que o presidente Trump impôs aos produtos exportados por empresários brasileiros para os Estados Unidos, a esquerda descobriu-se nacionalista. A esquerda copiou uma frase usada pelo governo militar, "O Brasil é dos brasileiros", tentando criar uma união do povo em torno do supremo líder, o presidente Lula PT. Porém, senhores, quem tornou a relação entre o Brasil e os Estados Unidos algo personalíssimo foi o presidente Lula PT, quando, na época das eleições presidenciais nos Estados Unidos, disse que a vitória de Donald Trump seria a vitória do fascismo e do nazismo com outra cara. O presidente Donald Trump foi eleito com o voto da maioria dos 538 delegados e com a maioria dos votos absolutos dos indivíduos. Logo, senhores, pode-se dizer que o governo do presidente Donald Trump, nos Estados Unidos, é bem mais legítimo que o governo brasileiro. E durante as eleições, o presidente Donald Trump foi verdadeiro com seu povo. Disse exatamente o que e por que pretendia fazer, e está fazendo. Logo, ao chamar a eleição do presidente Donald Trump de vitória do fascismo e nazismo com outra cara, o presidente Lula simplesmente insultou toda uma população, fomentando uma inimizade irreversível. Some-se a isso o fato da esposa do presidente Lula ter xingado Elon Musk, as investidas do STF contra as empresas digitais e contra a liberdade de expressão, e a política internacional desastrosa do governo Lula-PT. Senhores, quando criança, ouvimos de nossos pais que semelhante atrai semelhante e que devemos nos afastar de quem não presta. E olhando para o governo Lula-PT, percebemos um padrão divergente de qualquer país democrático do mundo. O apoio a ditaduras, a grupos terroristas e um comportamento gentil com a criminalidade. Tanto que, no Brasil, basta que a esquerda chegue ao poder para que ocorra uma explosão dos índices de criminalidade, de corrupção, de invasão de propriedades privadas por grupos marginais como o MST, entre outras coisas. A esquerda brasileira, o governo Lula-PT, estão sempre do lado errado e antidemocrático. Apoiaram a ditadura russa e ficaram contra a Ucrânia. Apoiam a Coreia do Norte. Apoiaram o grupo terrorista Hamas e ficaram contra Israel. Apoiam as ditaduras da Venezuela e da Nicarágua e Cuba. Mantêm relações amigáveis com o Irã
e são subservientes à ditadura chinesa. No caso do apoio da esquerda brasileira ao grupo terrorista Hamas, vale lembrar que o grupo terrorista divulgou uma nota de agradecimento e elogios ao governo brasileiro. No caso do apoio do governo Lula-PT ao regime russo, o próprio presidente da França, o senhor Emmanuel Macron, deu um pito no presidente Lula durante uma coletiva de imprensa em que os dois participaram, apontando o erro crasso do presidente Lula em relativizar as ações criminosas do ditador russo. Logo, senhores, assim como a esquerda justifica a barbárie cometida pela Rússia na Ucrânia, sob o pretexto de que a Rússia estaria cercada pela OTAN, então é legítima a ação do presidente Trump contra o Brasil. Afinal, o governo Lula-PT tem estreitas ligações com as piores ditaduras existentes no mundo. E um país tão poderoso, militar e economicamente como os Estados Unidos, não poderia ficar inerte ao ver em seu continente um outro país continental como o Brasil associando-se com os piores governos do mundo. Mas aqui, senhores, eu deixo uma observação para todos os que se dizem de direita. Nunca idolatrem nenhum político. Nunca idolatrem partidos políticos. Defendam com firmeza uma ideia. Os políticos têm a chamada moral hazard. Caso não saibam o que é, sugiro que pesquisem. É interessante. A direita brasileira tem vivido alimentando-se em alguns momentos de ilusões. E quais são essas ilusões? Foram as 72 horas, onde acreditava-se que o então presidente eleito Lula não subiria a rampa do Planalto, a idolatria a servidores públicos da área de segurança, que acabou com a prisão arbitrária dos indivíduos do 8 de janeiro, que estavam pacífica e ingenuamente na porta dos quartéis, pedindo socorro ao Estado contra o Estado, o voto dos CACs e demais defensores da pauta armamentista em indivíduos ligados às forças de segurança pública, em vez de votar em outros CACs que não são servidores públicos da área de segurança. E agora, a crença de que o governo Trump dos Estados Unidos irá, por si só, mudar a realidade brasileira. Senhores, torno a dizer, defendam a pauta liberal, a pauta conservadora, e caso alguém mostre-se alinhado de fato às suas pautas, enxergue-o com ressalvas como um aliado momentâneo. E se alguém se afastar daquilo que prescreve a sua pauta, então cabe aos senhores reconhecer e apontar tal afastamento, e não tentar buscar justificativas para as ações do seu político de estimação. Aqui, neste canal, defende-se o liberalismo austríaco como o melhor modelo de convivência em sociedade. E como defensor do liberalismo austríaco, eu sou contra taxas estatais, seja do governo brasileiro, seja do governo Trump. Porém, eu entendo que o governo Trump, diante de um país que caminha para ser uma ditadura aos moldes da Venezuela, que associa-se com a ditadura chinesa e busca copiar seu modelo de regulação das mídias e de ações liberticidas, que associa-se com todos os governos ditatoriais do mundo, que apoia veladamente grupos terroristas, opte por enviar sinais de sua insatisfação ao governo Lula-PT e ao Estado brasileiro como um todo. Mas, senhores, tenham em mente que o mesmo caminho que o Brasil está trilhando foi trilhado pela Venezuela. Todas as sanções, todos os embargos econômicos que foram impostos à Venezuela, à ditadura cubana, nada disso impediu que a população de tais países tornasse-se escrava
escravas de ditadores. E o mesmo vale para o Brasil, que caminha a passos largos para o fim das liberdades. No fim das contas, senhores, corremos o risco de o Brasil sofrer sérios embargos econômicos de diversos países, ficando a população na miséria e os burocratas, políticos e as forças de segurança que fazem valer suas ordens continuarão vivendo no luxo e na fartura. Tem um livro de nome A Anatomia das Revoluções, que eu já mencionei aqui neste canal, onde o autor, na página 55, diz o seguinte, abre aspas, até os marxistas mais sutis reconhecem isso. E o próprio Trotsky escreveu: a mera existência de privações não basta para causar uma insurreição. Se bastasse, as massas estariam sempre em revolta. De importância muito maior é a existência em um grupo ou em vários grupos do sentimento de que as condições reinantes estejam limitando ou impedindo sua atividade econômica. Percebe-se isso muito bem na Revolução Americana. Fecha aspas. Logo, senhores, ao aplicar a taxação aos produtos brasileiros, o governo Trump age estrategicamente. Afinal, o lugar mais sensível da maioria dos indivíduos é o bolso. Senhores, o governo Lula-PT tem sido uma maravilha para muitos indivíduos. O setor aéreo ganhou subsídios, o Voa Brasil. O setor bancário ganhou 50 bilhões com o Desenrola. As indústrias ganharam 300 bilhões com o Nova Indústria Brasil. O setor automobilístico ganhou 19 bilhões com o programa Mover. E por aí vai. Olhando para o alto funcionalismo público, a magistratura ganha, sem problemas, penduricalhos acima do teto constitucional. E alguns destes penduricalhos sem tributação. O Congresso consegue ampliar o número de deputados de 513 para 531, ou seja, os partidos políticos estão em festa. O Tribunal de Contas da União conseguiu, no dia 14 de julho de 2025, ampliar o seu plano de carreira ao custo de 1 bilhão e 600 milhões de reais para o pagador de impostos. Os servidores públicos das Forças Armadas conseguiram um aumento de 9%. E, no caso do aumento do TCU, é uma questão de tempo para que os tribunais estaduais busquem a equiparação. Os sindicatos relevantes, senhores, que estavam envolvidos na farra do INSS, quanto ganharam? O caso da empreiteira estatal chinesa, pega fraudando uma licitação aqui no Brasil, envolvendo a famosa e inatingível Codevasf. Então, senhores, o Brasil do governo Lula-PT está ruim para quem? Está ruim para você, que paga uma fortuna de impostos e que não tem dinheiro para nada. Agora, com a ação do governo Trump de taxar as exportações brasileiras, muitos setores serão afetados. Setores que financiam campanhas políticas, que sustentam prefeituras e que terão seus bolsos afetados. E aí, senhores, com o bolso afetado, vai restar aos indivíduos que realmente têm poder decisório, que têm influência sobre a classe política, decidir se vale manter as coisas como estão ou se farão pressão sobre a classe política para que ela comece a agir legalmente contra o STF e contra o governo Lula. E caso a lei Magnitsky seja mesmo aplicada ao ministro Alexandre de Moraes e a outros indivíduos poderosos do Brasil, os grandes bancos terão uma difícil escolha pela frente: continuar atendendo o ministro e o Brasil e abrir mão do mercado financeiro dos Estados Unidos, ou se juntarem e pressionarem a classe política a agir legalmente
pelo impedimento do ministro. Bem, senhores, mais uma vez o vídeo ficou mais longo do que eu pretendia. Agradeço a quem assistiu e recomendo que leiam um livro que foi apresentado, de nome A Anatomia das Revoluções. Um grande abraço a todos e muito obrigado. Fiquem com Deus.